Aham. E, e isso. Então, e as pessoas aí no mundo espiritual, quando o senhor chega, o senhor impõe respeito? Muito. Respeito é bom e eu gosto, moço. Eu não fui. Ah, Moço, quando eu fui encarnado nessa terra, eu já fiz coisa que até o capeta duvida, moço. é. Mas hoje eles me respeitam pelo meu conhecimento. Eu não passo medo em ninguém, não, moço. Eu sou até de bom trato. Mas não pisa no meu carro, moço. Não fala besteira perto de mim, que eu tenho pouca tolerância com gente burra, já te falei. Tá certo. E sabe qual tipo? Eu admiro gente humilde, moço, que não teve acesso às coisas. Ah, Mas o que eu mais detesto é gente que se desletrada, é de uma ignorância absurda. Entendeu, moço? entendi. E não gosta de arrogância. Porque quanto mais você sabe, menos você sabe. Então abaixa a sua crista. Então, realmente é lamentável a gente ver as pessoas achando que sabe muito e fazendo mal para muita gente, né? Mas Moço. não seria pior aquelas pessoas que sabem que estão fazendo mal e levando um monte de gente burra pro caminho errado, igual o senhor fala, burra? Por isso que eu te falei que tá cheio de Exu, que é pastor, bispo, professor, político, então é o que mais tem, né, moço? Porque Agora, se eu me dou o papel de dirigir, de liderar, sem ter o conhecimento, sem ter a fé, sem ter a verdade divina, eu tô levando as pessoas pro buraco, né, moço? Não é isso? E realmente, aí que você acha que você não vai ter responsabilidade pelo que você tá fazendo com os outros, moço? é. Se família, que já é um núcleo pequeno, você já resolve um monte de karma ali, porque você tem relação de corresponsabilidade. Você imagina uma pessoa que se diz, porque a minha comunidade, os meus fiéis, os meus alunos, todo mundo que se coloca num papel desse, você tem que ter muita consciência. Porque um deslize assim na formação do caráter que seja de uma pessoa pode botar a vida daquela pessoa a perder, moço. Isso é muito sério. Só que as pessoas fazem isso sem consciência. A gente fala que, o senhor falou da vida do senhor, o que o senhor fez mal. E o senhor falou que veio pastor e às vezes padre, e as pessoas que têm o ego muito inflado e faz muito mal para as pessoas aqui na Terra, às vezes vai para ir como Exu. Só que não devia ir para ir como Quiumba, porque Exu parece que tá uma coisa mais acima. Mas é que tem vários níveis de Exu, né, moço? Ah, Quando você começa, até você chegar a ser um Exu coroado, como eles falam, ou um Exu de lei, você passa por Quiumba. Todo mundo já foi Quiumba, moço. Até você, com todo o seu conhecimento, se você vir, se você, com o teu conhecimento, se você desviar as pessoas, na verdade, né, moço, você também vai virar um Quiumba bem grande. Por quê? Porque Quiumba é aquele que não entendeu as coisas ainda. E não entender não significa que você não tenha conhecimento intelectual. Porque não adianta também ter só conhecimento intelectual, moço, no sentido aqui, ó. No coração tem que ter ressonância com o divino, e o divino é no coração, não é na cabeça, moço. Então tem gente que acha que às vezes tá fazendo muito bem e tá ferrando com a vida do outro, né, moço? Então por isso, depende do teu grau de consciência, do grau de consciência do que você tava fazendo. Porque uma coisa é, às vezes eu acho que eu tô certo, tô ajudando. Então esse vai vir pela ignorância para um nível mais baixo. Agora aquele que sabe o que está fazendo e está prejudicando, esse vai para o 7º nível do umbral mesmo, moço. Esse vai lá para baixo para ser arrancado com isso quando tiver o perdão das entidades superiores, para ir alguma equipe de Exu mais trevoso buscar e arrancar esse moço de lá. Ele tem que pedir perdão todo dia, moço. E aí começa a escalada, né? De desenvolvimento espiritual, que é muito longa, e se conta por séculos, anos, milhares de anos, moço. Então, o Exu de lei é aquele, então, que fez... Ele ganhou consciência e sabe o que está fazendo. Ele sabe que no universo existe lei para tudo, e ele respeita isso. Então ele não prejudica, porque ele sabe que se ele prejudicar, ele vai estar se prejudicando. Só que na história, por exemplo, do Exu da Meia-Noite,
Ele fala assim, não, eu vou preferir ficar aqui, porque eu tenho com um chicote novo, uma espada nova. A hora que algum anjo desses cair do céu, porque parece que é isso que acontece, às vezes se rebela, ou sei lá o que eles fazem. Uma pessoa que foi para uma paragem melhor, né? No mundo espiritual. Então. E daí ele falou, vou ficar aqui, eu prefiro ficar aqui, porque a hora que um desses cair aqui na minha mão, eu vou maltratar eles tanto para eles aprenderem que aqui é só sofrimento. Ah, moço, eu não sei. Eu acho que isso é uma visão. Isso é uma história. Como é que é a sua? A minha história é muito simples, moço. Eu tive muito desmando aí de poder mesmo. Eu era muito autoritário. Mas não era uma má pessoa não, moço. Mas eu achava que eu podia dar conta da vida de todo mundo, né? E acabei entendendo que eu não dei conta nem da minha, né, moço? Então eu escolhi esse caminho porque eu acho que o que é mais importante na vida do ser humano é a consciência divina, moço. Isso você começa a trabalhar desde lá de baixo. Então eu preferi seguir um processo de evolução muito lento, de milhares de anos. Eu tenho encarnação que eu recordo na Atlântida, há 12, 13 mil anos do seu tempo, moço. Então o poder sempre foi uma questão séria para mim. E é por isso que eu trabalho nessa linha, moço. Porque eu quero ver justiça. Eu gosto muito de poder bem usado. Entendi. Então, no caso, o senhor até falou, o senhor citou. Então, o senhor acha que se eu me desviar do caminho, se eu for para aí, eu já chego num grau bom já de Exu? Ou talvez você já vire um anjo, né, moço? Vai depender da sua vida, você é muito novo ainda. Claro, claro. Mas eu digo assim... O que eu tô te dizendo é que você tem que tentar conciliar, moço, o seu conhecimento. Você é um moço muito inteligente, veio com muito preparo espiritual. Então, a maior é a tua responsabilidade. Mas também não se negue a viver a vida mundana, a vida dos homens. Porque se você tá nesse plano, você tem que viver a vida desse plano. Tá você certo. Não é um santo encarnado. Entendeu, moço? Tá certo, tá certo. E então, né, mas normalmente é na última vida do senhor que definiu mesmo, porque é sempre na última vida que a gente tem a opção e as chances e as oportunidades, né? Então nessa última vida, o senhor foi, o senhor não precisa falar se o senhor não quiser, o senhor foi pastor, prefeito, presidente, príncipe? Não, digamos que eu tenha sido homem de poder, de posse. Tá. E aí, quando o senhor morreu do quê? De doença. De doença. E aí, velho. O senhor esperava já que ia morrer? Sim. Então ninguém Mas conseguiu. Era muito materialista, eu achava que acabava tudo. Achava que depois da morte eu ia virar os bichos, eu me comer e acabou. E daí o senhor, depois que o senhor desencarnou, a grande surpresa, o senhor continuou vivo? A morte é só uma mudança de consciência, né, moço? O corpo físico padece, mas o espírito continua. Agora, quando você morre, você vai ser levado para um lugar que a tua consciência acha mais adequado, né, moço? Nós temos informação que o seu tranca-rua, o que a gente conversou, ele quando desencarnou ficou no umbral. Todo mundo fica no umbral. Porque você não tem consciência espiritual, você acha que você vai parar onde? No céu. Não, às vezes vai mais para baixo, né? Não, mas tem 7 níveis de umbral, né, moço? Tá. Você tem 7 para cima, 7 para baixo.